Oi, pessoal, tudo bem? Hoje falar um pouquinho sobre a humilhação que os senadores fizeram a ministra Marina Silva passar ontem, de modo até que ela teve que se retirar. Ah, é tão claro de que isso é traços do Brasil altamente machista, altamente misógino, que começa desde da colonização. Porque, veja, as nossas mulheres indígenas, quando cá chegaram os colonizadores para invadir, para explorar o nosso território, usavam das mulheres indígenas para saciar os seus desejos sexuais e também usavam-nos para moeda de troca, para ameaçar os chefes, os caciques, estuprando-as, sequestrando-as, utilizando do seu corpo. Depois, a sexualização da mulher, do corpo da mulher brasileira. O próprio Bolsonaro, quando era presidente, ofereceu às mulheres brasileiras, né, dizendo que os gringos que quisessem vir para o Brasil estivessem à vontade, que as mulheres brasileiras estavam todas disponíveis, algo assim ele falou. Essa cultura de poder que o macho brasileiro acha que tem sobre os nossos corpos não tem limite. O senador que fez com que a Marina, indignada e com toda razão, se retirasse ontem da comissão do Senado, né, onde ela tinha sido convidada para falar sobre as questões do meio ambiente ou explicar as ações sobre o meio ambiente, a questão lá do petróleo, né, da margem equatorial, por que não explora, por que não apoia a exploração, por que apoia, enfim. Ela fora convidada, né? E só que o cidadão último que falou com ela tinha sido aquele mesmo que outro tempo atrás, há umas semanas atrás, tinha ameaçado ela, né? Falado que foi um herói, mais ou menos assim, por tê-la ouvido nessa mesma comissão por 6 horas e que se considerava um herói porque tinha ouvido ela, suportado ouvir a Marina sem matá-la. Aí ontem esse cidadão, na maior da safadeza, hipocrisia, vem dizer que respeitava a Marina como mulher, mas não respeitava como ministra, como se uma fosse diferente da outra. Né? A Marina, enquanto ministra, ela é uma pessoa profissional, digamos assim. Ela está no cargo. Né? Ali é uma versão quanto ministra, quanto alguém que está fazendo um trabalho para a nação brasileira. Mas o fato dela ser ministra não a separa do fato dela ser mulher, porque é a mesma coisa, é a mesma pessoa. Só que na cabeça dos bolsonaristas, na cabeça desse povo machista, melhor dizendo, uma mulher ela não pode ser independente, ela não pode ter opinião própria, ela tem que ser submissa. Como a própria Marina falou, eu não sou submissa, eu não vou baixar a cabeça. Semana passada, essa mesma turba machista, misógina,
estava falando mal de uma outra mulher do governo, a Janja, né? Percebem que cada semana eles falam de uma, porque há uns 15, 20 dias atrás, a mulher da vez do governo também era a ministra Gleice, né? A semana passada era a primeira-dama Janja, essa semana é a ministra Marina, a semana que vem eles vão eleger outra mulher do governo para falar, porque o problema não é atingir essas mulheres, o problema não é só o machismo, não é só o sexismo, o problema aí é atingir o Lula. Perceba, são as mulheres do Lula, né? As mulheres que estão, de certa forma, envolta com as questões do governo. Janja não é do governo, mas ela é primeira-dama. Ela está ali junto do Lula todo o tempo, né? Eles queriam o quê? Uma primeira-dama, eles aceitavam, né? Eles toleravam, aceitavam melhor uma primeira-dama de fachada, né? Uma bonequinha, né? Bonitinha e ordinária, né? Como tivemos as duas anteriores, né? Que eu não vou nem citar o nome, porque vai, né, que depois pode dar problemas, né? Então, assim, mas eles preferiam pessoas, primeiras damas como agiam, né? A do lar, né? E a outra que saía viajando, gastava horrores com cabeleireiro, com maquiagem, com joias, né? É preferível assim, a dondoquinha, né? A que faz pose, caras e bocas, que vai ao enterro, o velório da rainha, né? Não para prestar saudações à rainha, né? Mas para tirar foto, né? Para apresentar o seu vestidinho preto, né? Colado no corpo e tudo mais. Não nada contra, eu também gosto de roupa decotada, também gosto de roupa colada, né? Mas assim, a questão não é essa, a questão é que por que que essa mesma turba, né, misógina, golpista, né, ou defensores de golpista toleravam corrupção, roubo do patrimônio público, incitação a armas, né, incitação à violência, né, vinda lá da Michelle, né, por exemplo, e a Janja não pode viajar com Lula, porque todo e qualquer real que se gaste, eles sempre colocam como se fosse algo estratosférico, né? Por que a Gleice não pode ser uma mulher, além de muito competente no ministério, ser uma mulher combativa, né? Ser uma mulher que enfrenta a essa hipocrisia olhando nos olhos de qualquer um e não abaixa a cabeça, né? Por que eles não aceitam que a Janja não é essa bonequinha de luxo que a outra era? E por que eles não aceitam que a Marina, mesmo sendo uma mulher aparentemente frágil, não possa ser uma ministra, né, como é de fato, uma ministra respeitadíssima no mundo inteiro? Então, assim, o problema, gente, não é essas mulheres. O problema, com toda certeza, é atingir o presidente Lula, porque eles estão nessa questão de inviabilizar por todas as frentes o governo Lula, o presidente Lula, para tentar ganhar as eleições no ano que vem, ou pelo menos dar muito trabalho para Lula e sua reeleição, né? Ou fazer Lula pensar 2, 3 vezes de querer a reeleição, né? De querer, de pretender, né? A reeleição. Então, assim,
Para além disso, é óbvio que tem ali um cunho altamente misógino, altamente machista. Esse povo quer mulher para passear com ela, né? Para fazer uma frente de bonequinha, né? Mas não querem uma mulher com a força da Janja, com a força da Gleice e com a força da Marina, apesar dela ser esteticamente frágil, né? Então, assim, todo o problema é esse, atingir o Lula, sabe? Eles estão pouco se importando com a questão ambiental. Tanto é que quase ou nada perguntaram sobre a questão ambiental. Foi o tempo inteiro querendo tirar, né, desestabilizar a paz da ministra Marina. Então, o problema não é o meio ambiente, eles estão pouco se importando. Aliás, muitos dali da comissão, muitos senadores, são pessoas que têm franco interesse no lucro, né? Estão um pouco se lixando para a questão ambiental. O que eles querem é lucrar, 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 porque são donos de empresas, são donos de comércio, são donos do agro e tudo mais. Então, você acha que é pelo meio ambiente, toda aquela palhaçada? Não é. É para desestruturar Lula, né? Atingindo de quebra, né? Porque aí eles devem estar assim, como um orgasmo, né? Sentindo prazer duplo, né? Prazer de atingir o Lula, né? De querer desestruturar o governo Lula, porque estão pautados na mídia, né? Tem 3 semanas aí, como eu falei, que elege 3 mulheres diferentes do governo Lula para sarrar, né? E de quebra atingem ou tentam atingir, né, essas mulheres, indo lá pela questão da misoginia e do machismo. Então, assim, é uma patifaria, é uma palhaçada, mas isso também é muito bom que aconteça, que é para a gente, né, como mulher, eu falo, para a gente prestar bastante atenção nas próximas eleições, porque somos a maioria, né, de pessoas votando. E quantas de nós, às vezes, não vota nesse tipo de povo que é misógino, que é machista, né, que pratica aí todos os tipos de abuso contra nossas figuras, né? Então é isso, tá? O problema não é a Marina, não é o meio ambiente, tampouco o meio ambiente, né? O problema ali é atingir em cheio o governo Lula. Não esquece de curtir, compartilhar, se inscrever e muito obrigada, tá bom? Passa aqui sempre, que sempre, sempre estarei aqui também. Abraço, tchau. Podendo ajudar no Pix 11 9 80 75 8181 9 80 75 8181 DDD 11. Beijos, até a próxima.